Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de introdução ao direito do trabalho. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre a extinção do contrato de trabalho. A extinção do contrato de trabalho é o fim do contrato de trabalho, que poderá ser de diversas formas, que a gente vai ver a seguir. Existem diversas formas de extinção do contrato de trabalho e a gente vai ver a seguir aqui essas formas. A primeira é por incentivo do empregador, que é aquela que é mais comum, né? É mais frequente de acontecer, que é quando o funcionário é desligado pela empresa com ou sem justa causa. A segunda é por iniciativa do empregado, né? Que é o pedido de demissão, ou quando o funcionário aplica à empresa a justa causa, que por intermédio da falta grave, né, e também através dos processos de rescisão indireta. Temos aqui também por circunstâncias alheias à vontade das partes, ou seja, que não depende delas do ânimo, né, não depende do ânimo operante, enfim, da vontade delas como um todo, por uma circunstância alheia, né? E, obviamente, né, agora o que já foi introduzido após a reforma trabalhista, a que é por vontade das partes, certo? A gente vai ver cada uma delas a seguir. A primeira delas a gente vê por extinção por iniciativa do empregador, onde o funcionário ele pode ser desligado tanto sem justa causa como por justa causa. E aí aqui eu vim narrando, né, trazendo, elencando aqui para vocês, o que o funcionário recebe, né, quando ele é dispensado. Tá? E aí a dispensa sem justa causa, ou seja, é aquela dispensa comum, onde o funcionário é demitido pela empresa, ela não tem mais interesse de firmar o contrato, então ela encerra o contrato. Desculpa, ela não tem mais interesse de manter o contrato e aí ela encerra o contrato de trabalho por interesse. E sendo assim, quando o funcionário é demitido dessa forma, ele tem direito ao recebimento de aviso prévio, no reflexo de aviso prévio, tá? E 13º salário, férias proporcionais, férias vencidas, se houver, recebe o FGTS todo depositado, a multa dos 40% do FGTS, o saldo de salário, que são os dias trabalhados, as horas extraordinárias não compensadas, que a gente já viu sobre as horas extraordinárias não compensadas, e também as guias do seguro-desemprego. Já quando ele é demitido por justa causa, ou seja, quando o funcionário comete alguma falta grave, ele só recebe o saldo de salário, que são os dias de trabalhados, se ele tiver, as férias vencidas, se ele também tiver, e as horas extraordinárias não compensadas, se ele tiver, entendeu? Agora sim, se ele não tiver nenhum desses, não recebe nada, infelizmente. Mas, de certa forma, o que precisa ser entendido é que, quando ele é demitido por justa causa, ele não recebe o 13º, ele perde direito do 13º, não recebe aviso prévio, não saca o FGTS, ele fica lá retido, tá? E a empresa não paga multa. O único detalhe é que se algum ônus desses se algum desses itens aqui, desses 3 itens, ainda tiver como obrigação de pagamento, a empresa fica obrigada a recolher o FGTS sobre ele, né, dessas verbas rescisórias, mas o funcionário não saca esse FGTS, continua retido. E ainda temos, né, a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, ou seja, quando ele pode ser através do pedido de demissão ou pela justa causa do empregador, que é por intermédio da rescisão direta. E aí, no pedido de demissão, tem um detalhe aqui, que pode ser com ou sem um aviso prévio trabalhado. Se for sem um aviso prévio trabalhado, o funcionário ele tem que pagar, né, uma indenização correspondente ao valor de um mês de salário para a empresa, ou seja, é descontado daí na rescisão, né, o valor que seria do aviso prévio dele, entretanto, no máximo pelo período de 30 dias. Sem um aviso, e com o aviso prévio, ele trabalha normalmente naquela dinâmica do aviso prévio. Ou ele compensa no final, ele trabalha 23 dias e folga 7, ou ele trabalha, né, com hora trabalho reduzida até 7 horas diárias. E nessa hipótese, né, ele pedindo demissão, ele recebe os dias trabalhados, que é o saldo do salário, as férias vencidas, se tiver, as férias proporcionais, o 13º salário proporcional e é recolhido o FGTS dele sobre essas verbas, tá? Mas ele não saca o FGTS. E também as horas extraordinárias não compensadas. Já na hipótese de rescisão direta, ele recebe o salário, ou desculpa, ele recebe as verbas rescisórias deles como se a empresa estivesse demitindo ele, né? Que a gente diz com todos os direitos, né? Ou seja, aviso prévio, horas extras não compensadas, reflexo do aviso prévio e assim sucessivamente, tá?
Não se preocupe sobre as verbas trabalhistas, que nós vamos falar elas no momento oportuno de cada uma delas, tá bom? Extinção por circunstâncias alheias. Como assim? Não depende das partes, né? E por um motivo alheio, acabou que o contrato teve que se encerrar. E aí eu botei as hipóteses mais frequentes, que é quando o funcionário falece, né? Está trabalhando e por uma causa morte ele falece. O que tem direito a receber? Os dias trabalhados, as férias, ele não, né? A família, os herdeiros, o saldo de salário, as férias vencidas ou se tiver e as férias proporcionais e 13º salário proporcional. Entenda que o FGTS não se enquadra aqui nessa situação por conta que o FGTS não é liberado pela empresa. A empresa faz a comunicação da extinção do contrato de trabalho por falecimento do empregado através do sistema da Caixa Econômica, e esse valor a família pode sacar, mas ela vai junto à Caixa Econômica para sacar esse valor, tá? Não é a empresa quem libera esse dinheiro, é a Caixa Econômica. Por isso que eu não coloquei aqui, mas eu botei, né, falei essa observação para vocês tomarem conhecimento. E por conta do falecimento do empregador. Como assim? Lembra quando a gente falou quando o funcionário, que o empregador ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Então aqui eu trouxe a hipótese de quando quando o empregador é pessoa física. O que acontece no caso de domésticos, cuidadores, né? Enfim, babás às vezes, enfim, depende muito da circunstância, mas que desde que o empregador seja uma pessoa física. E aí o que a pessoa recebe? Ela recebe o aviso prévio, os reflexos, tá? As férias vencidas e proporcionais, tá bom? Férias vencidas se houver e proporcionais, claro. O 13º salário proporcional, os dias trabalhados, que é o saldo de salário. É sacado, né? É liberado para ela sacar o valor do FGTS depositado e a multa de 40% do FGTS. E aí mais abaixo eu boto uma observação aqui, ó. Caso o óbito do empregador deu por força maior, a multa do FGTS será de 20%. Isso quem diz é a legislação, tá? A CLT. Ela vem trazendo essa informação, né, que se o empregador falecer por causa natural, uma causa, não sei lá, né, pode ser qualquer coisa, causa natural, a multa do FGTS é reduzida pela metade, porque foi uma circunstância ali à vontade das partes, tá bom? E nos casos de dispensa por vontade das partes. E essa modalidade aqui, ela foi inserida pela reforma trabalhista, onde foi feita a possibilidade das empresas fazerem um acordo junto com seus empregados. Nesse tipo de modalidade, o funcionário ele recebe o quê? Os dias trabalhados, as férias vencidas se houver, as férias proporcionais, o 13º salário proporcional, é feito o recolhimento mensal do FGTS na conta dele, tá? E aí o aviso prévio dele ele recebe, mas ele recebe pela metade. Também ele recebe a metade da multa do FGTS, tá bom? Que no caso seria 40%, então foi no caso de 20% sobre o valor depositado. A movimentação do FGTS, como assim? Nesse item 7 que é da movimentação do FGTS, significa que todos os meses em que você trabalha com a empresa, ela é obrigada a recolher um valor de FGTS, né? E aí esse valor de FGTS corresponde a 8% da sua remuneração. E aí ela recolhe o FGTS, deposita na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica, e aí quando o funcionário é liberado, dispensado, enfim, demitido, ele saca aquele valor, certo? Que é como se fosse uma poupança. E aí, quando ela vai sacar esse valor, no caso aqui do acordo, quando eu vou sacar esse valor, digamos que tem lá uma hipótese, tem 10 mil reais de FGTS, certo? Quando eu vou sacar esse valor depositado, porque aí eu vou sacar apenas 80% desse valor, vou sacar 8 mil reais e 2 mil reais vai permanecer retido, 20% vai ficar retido lá, tá? Vai ficar como na conta do inativo. E aí, quando eu faço acordo com a empresa, eu não tenho direito a me habilitar no seguro-desemprego, tá bom? Existe ainda uma modalidade de dispensa que é muito atípica, que é o caso da culpa recíproca, mas está previsto na legislação, que é quando as partes elas contribuem para que o contrato de trabalho seja extinto, entendeu? Então, no caso da culpa recíproca, as verbas rescisórias elas são reduzidas pela metade, tá bom? E
Eu trouxe aqui para a gente finalizar uma informação, né, sobre as verbas rescisórias. Qual é o prazo para o pagamento? 10 dias, tá? Caso a empresa não pague as minhas verbas rescisórias nos 10 dias, o que acontece? É eu aplicar uma penalidade de multa para ela, tá? Num valor correspondente a um salário do funcionário, certo? E aí eu trago aí a previsão legal, né, que é a multa do 477 da CLT, no parágrafo 8º, e trago aqui a questão da compensação de pagamentos. Digamos que o funcionário ele é demitido por justa causa numa empresa porque causou um prejuízo muito grande. O salário dele era de R$ 1.500. A remuneração que ele, desculpa, as verbas rescisórias dele vai dar um valor de R$ 4.000, uma hipótese. Mas o meu salário é de 1.500. E o prejuízo que eu dei para a empresa foi de R$ 4.000, exatamente o valor da minha rescisão. A empresa, o que ela vai fazer? Ela pode compensar o valor do custo do prejuízo que eu causei nas minhas verbas rescisórias? Não. A legislação prevê que só pode ser feito um desconto no valor equivalente ao valor de um salário, a um mês de remuneração. Então, ela só pode, se minha remuneração mensal é R$ 1.500 e minhas verbas rescisórias deram R$ 4.000, ela só pode contar R$ 1.500, certo? E, né, como a gente já falou, a vontade, quando na hipótese de vontade das partes, é cabível, né, a dispensa do funcionário, tá? Quando ambas têm as partes, desde que seja feita na forma em que dispõe, né, a CLT após a reforma trabalhista, certo? Bem, pessoal, por hoje terminamos mais uma aula, né? E agradeço a atenção de todos. Aqui segue o meu contato, tá? Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato comigo através do e-mail ou do telefone informado, tá bom? E ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.